Gente, eu vou ter que sair. Não tem problema, não. Vai, Jonas. Vai com Deus. Bom final de semana. Tá? Tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. Boa Boa tarde, tarde, Sérgio. gente. Boa tarde. Boa tarde, amor. Boa tarde. Nós vamos, então, começar o item 7, né, do capítulo 4. Aí eu vou pedir para a Yolanda ler, Yolanda. Pode ser? Pode ser. Só um pouquinho aqui. Está todo mundo vendo aí? Tá. Só um pouco, Chacu, que eu preciso organizar meu... Não tem problema, não. Se você tiver dificuldade, outra pessoa lê. Não, só um pouco aí. Só me dá 2 minutinhos. Tudo bem. Fica tranquila. Me organizar aqui, peraí. Porque eu tenho que aumentar meu texto. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Você quer que aumente mais a letra aqui ou tá bom? Não, eu estou com o meu texto aqui aumentado. Então tudo bem. Para aumentar meu texto, a tela do Zoom some, eu só fico com som. Tá. Tudo bem. Aí você vai organizando o texto aí, porque eu vou me orientar pelo meu, tá? Tá, não tem problema, não. Chacu, só um minutinho que ainda não... Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Não tem problema, não. Eu estou enrolada. Fica de boa. Estamos de boa, Yolanda. Fica tranquila. Ai, é porque eu tenho que botar Espera aí, eu vou ter que catar outro fone. Aqui atrás de mim. Já é sexta-feira. Zé Carlos, está tudo bem aí, Zé Carlos? Tô comigo, Chaco? Tudo bem aí, Zé Carlos? Pequena, difícil de achar. Pronto, desculpa. Hein? Os limbos, né? Capítulo Não, 4. é o item 7 do capítulo 4. Item 7. Isso. Tá. É verdade, é o capítulo 4 ainda, né? Mas é o item 7. Esse é verdade, está nos limbos. Tá. Item 7. Pela localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram levadas a admitir que só existem para as almas 2 situações extremas: a perfeita felicidade e o sofrimento absoluto. Tá todo mundo acompanhando aí no livro? É isso mesmo, né? O item 7 é esse aí, né? É isso mesmo. Então tá bom. É isso mesmo. Ok, então. O purgatório? O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira pela qual elas passam sem transição para a região dos bem-aventurados. Nem poderia ser de outra maneira, dada a crença no destino definitivo da alma após a morte. Havendo apenas 2 regiões, a dos eleitos e a dos condenados. Não se pode admitir variedade de graus em cada uma delas, sem aceitar a possibilidade de as franquear, o que levaria como consequência ao progresso. Ora, se houvesse progresso, não haveria sorte definitiva. Havendo sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Interessante isso, né? E aí, se você vai ficar eternamente de um lado e do outro, como é que você vai para a casa do Pai, né? Pois é. E os escolhidos são de eleitos mesmo, né? Essa possibilidade aqui é como se Deus elegesse, tivesse os eleitos, né? Então, ele está falando aí das seitas cristãs, né? Das seitas cristãs, né? Como é que o pessoal pensa ainda até hoje, né?
Sim, sim. E muito ferrenha essa ideia ainda, né? De que quem não é da minha fé, não é da minha crença, está condenado, né? Aí tem uma expressão que há um tempo atrás eu ouvi de uma amiga, né, de que os que não eram da seita a qual ela professava não eram filhos de Deus, eram criaturas de Deus, mas não filhos de Deus. Como ela enxergava, né? Como ela enxergava, né? Como passava e ela enxergava sem raciocínio, né? E aí, como eu já tinha conversado com ela, nós estávamos conversando, aí eu vi que primeiro que a gente não tinha mais tempo, o ônibus estava chegando, aí não tinha mais como argumentar. Mas que bom que nós temos o mesmo pai, né? Com certeza. Antigamente, eu me incomodava muito, né, com esse posicionamento das pessoas, né? De que só eles eram salvos, ninguém era mais, né? Mas à medida que agora a gente está estudando tudo isso realmente não me incomoda mais, que ao contrário, eu fico assim pensativa, né? E no meu pensamento eu fico, meu Deus, como é que ainda continua pensando assim? Mas fico calada, não me posiciono mais para não criar conflito, né? É uma visão, né, da vida, né? E cada um com a sua, como a gente tem visto, e os espíritos, né? Bate nessa mesma tecla, né? É questão de amadurecimento mesmo. Porque quando você chega num amadurecimento que você pede a razão, quando você sai, quando há esse despertar, aí nós passamos a questionar. Mas esse questionamento vem quando não há nada que colocamos à frente desses questionamentos, né, dessa lógica, os próprios interesses, a ambição, a ganância, nós procuramos respostas. Não nos aquietamos. É verdade. O que eu já ouvi, que eu acho interessante, é que eu não era cristã, acredita? Porque eu era espírita, não era cristã. Eu falei, uai, para mim, cristã é quem segue o Cristo, né? Então, não, mas você não é cristã, porque você não segue a Bíblia, então você não é cristã. Tá bom. Tá bom. Não vou discutir por causa disso, né? Acho que eu não sou cristã, tudo bem. Não vamos estragar a amizade, né, Sheila? Vamos continuar sendo Não, para que eu vou discutir? Não vai levar a nada? É uma discussão inútil? Então, tá bom. Não discuto. Verdade. Não discuto. Verdade. Não Antigamente vale eu até pena. discutia, sabe? Porque eles queriam sobrepor a opinião deles em cima da nossa. Então, eles questionavam. Você tem que entrar para a igreja porque sua vida é mundana, não sei o quê. O que é mundano? Eu sou casada, tenho filho, tenho uma família, tenho uma moral, né? Agora, você acha que uma pessoa que mata, assassina, estrupa é melhor do que eu porque aceitou a sua religião? Né? Que é assim que eles veem, né? Você aceitou tudo que você fez no passado, não existe mais. O que vale é o que você está fazendo agora, né? Mas a pessoa que é certinha assim, em termos, né? Tem a sua vida normal, sem nunca ter feito mal ao próximo, só porque não aceitou a Deus, ao Deus deles, a gente tem uma vida mundana. É um pensamento assim, bem arcaico, né? Agora também eu não discuto mais, não. Agora deixa eles levar a vida deles. Quando me perguntam, me fazem perguntas, eu esclareço. Fora isso, se não me perguntou, não falou nada, eu deixo para lá. Tá bom. Isso mesmo. Não falo nada, né? É melhor se revelar pelo exemplo. Sim, Isso, verdade. Isso daí. Porque a discussão fica inútil, né? Você vai falar palavras vazias. E muitas vezes corre o risco de ofender a pessoa, né? Verdade. Porque aquele momento é o momento que ela está vivendo, que está
se adequando, né? Precisa daquilo, né, Yolanda? Precisa daquele momento, Quantas pessoas procuram, assim como procuram o espiritismo, procuram outras crenças, muitas vezes em momentos de extremo sofrimento, Verdade. de aflições, e ela encontrou ali, né? Quem somos nós para comentar, fazer alguma argumentação que realmente não vai ajudar em nada? Sim. O evangelho está em toda religião, Sim. em toda parte. É a forma que cada um enxerga. Cada um enxerga. É que é diferente, mas uma hora ela vai enxergar a verdade. Porque Jesus falou, quem ouve a verdade, ouve a minha voz, né? Alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente como ele falou. Quem é da verdade, me ouve, ele falou. E Deus é tão misericordioso, tem várias moradas, né? Na casa dele, né? Exatamente. Cada uma no seu degrau evolutivo. Verdade. Zé Carlos, fala alguma coisa aí para nós, Gabriel. Cacô, eu tô aqui trabalhando e ouvindo, aí tô fazendo uma coisinha aqui, mas eu tô ouvindo, daqui a pouco eu falo. Tá bom. Tá bom? Desculpa. Fica tranquilo. Alguém mais quer falar alguma coisa aí, Cleonice? Hoje o Fernando não apareceu não, né, Cleonice? Não, até agora não. Quer falar alguma coisa aí sobre o texto? Não, acho que é bem aquilo que a gente já vinha até discutindo anteriormente, né? Já foi explorado também ontem, né? Bem explorado mesmo. O que vocês acham, então? Vamos passar para os limbos? Vamos para os limbos. Pode ler aí para nós, Viola? Vamos. Antes de ler, só para fazer uma pergunta prévia aí. O limbo seria o purgatório? Não, né? Vamos ver agora. Isso, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que é. O que a igreja admite? Isso, vamos ver que ele está fazendo comentários sobre as outras religiões, né? Vamos ver como que eles enxergam. Como é que eles enxergam aqui? Pode ler? Pode ler. Item 8. É verdade que a igreja admite, para certos casos particulares, uma situação especial. As crianças mortas em tenra idade, não tendo praticado o mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno. De outro lado, não tendo praticado o bem, não possuem nenhum direito à felicidade suprema. São em ti, então, diz ela, enviadas aos limbos, situação mista e jamais definida, na qual, embora não sofrendo, não gozam também a felicidade perfeita. Mas desde que a sua sorte já está irrevogavelmente fixada, elas estão privadas da felicidade por toda a eternidade. Essa privação, desde que não dependeu delas, equivale a um suplício eterno e imerecido. Acontece o mesmo com o selvagem, que, não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, pecam por ignorância. Abandonam-se aos instintos naturais e não podem ter culpa nem mérito como os que agem em conhecimento de causa. A simples lógica repele semelhante doutrina em nome da justiça de Deus. Portanto, esta justiça encontra-se toda nestas palavras do Cristo. A cada qual segundo as suas obras. Mas é necessário entender, para isso, as boas ou as más obras que se praticam livremente, voluntariamente, pois são as únicas que acarretam responsabilidade. Não é esse o caso da criança,
nem do selvagem, ou qualquer outro esclarecimento não tenha dependido da sua própria vontade. Eu fico pensando assim, pensa, né? Uma família que perde uma criança e diz assim, meu Deus do céu, né? Que pai injusto, né? Não deu a chance dela crescer, não deu a chance dela escolher entre o bem e o mal e já está condenada. Que sofrimento. Isso segundo essa crença aí, né? Isso segundo essa crença, né? Uhum. Que sofrimento. Ô, Gabriel, você ouviu aí, Gabriel? Ouvi, Chaco. Você entendeu o que eles estavam chamando de limbo? É um local neutro, né, vamos dizer assim, né? Fica ali, porque o purgatório, depois que eu fiz a pergunta, que eu fiquei pensando, purgatório é como você purga, né? Você alivia as dores, sei lá, né? Vamos dizer assim, né? E esse aí não seria nada, né? Porque seria um local, como diz aqui, situação mista e jamais definida, né? Que não goza nem de felicidade, nem de sofrimento, né? Fica meio no ar aí, né? Então, eu acho que são coisas diferentes, né? Essas deduções que eles fazem, dá para a gente entender quando a gente pensa que os povos pensavam que a Terra era plana, pensava que o mar ia e caía toda a água ia embora. À medida que o pensamento humano foi se desenvolvendo, eles foram descobrindo que a Terra é redonda. Eles achavam que a Terra era o centro do universo. E assim eles faziam essa ideia também do plano espiritual, né? A moda que eles enxergavam era o limite do que eles poderiam conceber, de como que fosse, né? Aí está ligado ao desenvolvimento da capacidade humana de entender as coisas, né? Mas aí eu vejo assim, Chaco, Oi. Quem falou? Quem ia falar? Pode falar. Esse item 8... Eu e mais alguém. Ele vem contradizer exatamente o item 7, porque o item 7 ele chega a ser assim, muito forte quando ele fala aqui, né, que é extremo, é extremista, no 7. É extremista aí, a perfeita felicidade é o sofrimento absoluto, só existiam essas duas situações, certo? Isso. Aí ele vem contradizer exatamente o lá de cima, porque se uma criança, independente disso, a criança é um ser humano igual a qualquer uma outra. Se a criança ela não tinha direito nem essa felicidade ou nem ao sofrimento, pelo fato dela não ter nem praticado o bem e nem o mal, então ele vem se contradizer, porque lá só tem duas situações. Aqui você vai encontrar duas situações. Ele criou mais uma situação para a criança, porque ele fala que a criança não tinha culpa, então ela não pode ser nem condenada ao sofrimento eterno, nem à felicidade suprema. Foi uma criação humana isso aí, né? Exatamente, mas muito assim, muito contraditório, eu acho até para aquela época, ser um pensamento muito pequeno, sabe? Pois é, mas você veja bem como que era o pensamento daquela época, né? Como era pequeno mesmo. E como o nosso próprio pensamento vai ser pequeno ainda quando a gente tiver amadurecido mais. Isso mesmo. Eu ia tocar justamente nesse assunto, porque com o tempo, eu creio, né? Eu sei que isso foi um arranjo da Igreja Católica, né? Porque acabaram surgindo esses questionamentos, né? Uai, a pessoa, é lógico, vamos dizer, o céu, o inferno é o lógico, dentro da ideia deles, né? Você foi ruim, foi um assassino, você vai para o inferno. Você foi bom, né? Você vai para o céu. Mas aí começaram a surgir as situações intermediárias, né? A pessoa não foi um assassino, mas, por outro lado, também, quer dizer, ela não foi tão ruim, mas também ela não teve aquela perfeição. Aí criaram o purgatório, né? Aí veio o questionamento, mas e as crianças que não tiveram tempo de cometer pecado?
né? As crianças, então, que não tiveram tempo, elas ficam no limbo. Mas todas essas situações, elas são injustas, realmente, como fala aí, né? Todas elas são injustas. Aí, para aliviar um pouco a situação da criança, inventaram logo o batismo, logo que a criança nasce, porque a Igreja Católica, eu sempre ouvi, se eu estiver errado, alguém me corrija, diz que nós nascemos com o pecado de Adão e Eva. Era o que eu ouvia quando criança, né? Nós nascemos com o pecado de Adão e Eva. Então, se a gente tinha que se batizar para se livrar desse pecado de Adão e Eva. Mas e a criança, né? E a criança? Aí inventaram o batismo logo que a criança nasce, né? Porque João Batista, ele batizava os adultos. E o sentido do batismo era outro, né? Então, aí inventaram o batismo, né? Que a criança tem que batizar, porque se ela morrer em tenra idade, aí ela não vai ter pecado. Então, não vai para o inferno, porque se ela tiver com pecado, ela vai para o inferno. Então, são os arranjos que são feitos, né, ao longo do tempo, e como a gente falou anteriormente, né, qualquer outro questionamento era mistério de Deus. As coisas que não se tinham a resposta adequada era mistério de Deus. Então, aqueles que questionam determinadas coisas, eles são considerados hereges, né? Pelo menos no catolicismo. Eu acho que até nessas religiões atuais, essas, como é que chama? Pentecostais, né? Você questionar, ou você é herege, você está com demônio, e por aí vai. Então, ninguém pode questionar nada. Graças a Deus, no Espiritismo, obriga a gente a questionar, né? A gente a pensar um pouco e questionar. É fé raciocinada, né? Chico, tudo bem aí com você, Chico? Uhum. Você está sem áudio? Graças a Deus, tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Você Boa quer fazer tarde, um comentário? Você ouviu aí o que a Yolanda leu desse item 8? Não, eu estava lendo aqui eu mesmo, o item 8. Ah, tá. Tem algum comentário? Não, eu acho que tá bem claro. Isso aí é o pensamento da época, né? É, o pensamento da época. E você, Gabriel? Adotaram. Ei, Chacu. Da época e atual, né, gente? Atual também. Atual, Ainda eles também. continuam pensando assim, né? A impressão que dá... lá atrás. Pegando o As gancho igrejas aí ainda adotam isso aí. do que a Sheila estava falando, achei interessante. E me parece o seguinte, que por conta de não ser essas seitas, né, ou essas igrejas que for, não ter o entendimento, né, nos vangloriando nós, do espírito, não ter o entendimento da doutrina espírita, havia uma crença sem questionamento, né, quase que imposição. E à medida essas exceções, como os limbos e outras coisas, como a Sheila até falou, eu acho que foi à medida que alguém começou a questionar, né, e para não desestabilizar o poder dessas seitas, etc., eles criaram essas saídas assim, né, para resolver certas questões pontuais, o que também não resolve o total, mas simplesmente são tipo assim, é assim, é das crianças, então desse jeito, é dos selvagens, então desse jeito, para, de repente, responder a quem estava questionando naquele momento ali, mas sem muito aprofundamento, como é de praxe deles, né? Tudo é mistério de Deus, etc. Então, acho que é por aí mesmo, entendeu? Essas saídas não resolvem, mas talvez para responder aqueles questionamentos naquele momento, é o que eles tinham para falar. É interessante que isso aí foi uma criação humana, porque eles não estavam seguindo realmente o evangelho de Jesus. Exatamente. A gente não vê essas religiões debatendo sobre o evangelho, esmiuçando o que Jesus disse. Eles simplesmente foram criando algumas coisas da maneira que eles achavam que deveria ser e foram instituindo isso como dogma, como ritual,
e acabou que desvirtuou realmente a mensagem original, né? Mas fato é, ô Chacur, que desde a época que foi escrito isso, para inteligências ainda pouco desenvolvidas, né, o famoso, como é que a gente chama? Desenvolvimento de senso moral, é o que trazia alguma explicação a esse respeito, né? Então, até hoje, apesar de algumas igrejas, da maioria das igrejas adotarem, terem isso como verdade, é a referência que eles têm de algo a respeito de inferno, de céu, de limbo, de purgatório. É o que está escrito. E como eles têm fé no que está escrito, porque eles ficam presos naquela coisa que ninguém pode tirar um tio que é passivo de condenação, então, se está escrito, é porque é verdade. Então, não se questiona, não se pensa, não se raciocina. Eu queria pegar o ganchinho aí da Sheila, quando a Sheila faz a colocação, né, do batismo, por exemplo, e do catolicismo, né? Porque a gente sabe que quem mais pregou essas posições foi o catolicismo, né? A Igreja Católica. Aí ela fala do batismo. Olha, você vê como que eles foram tão espertos, sabe? Que para batizar tem que ter padrinhos, né? Os padrinhos são os segundos pais. Mas segundo pais, para quê? Para dar continuidade na crença religiosa da qual ele participa. Você vê como que eles assim, muito espertos nesse sentido, né, de prender as pessoas no pensamento deles. Eu falar uma coisa aqui para vocês que eu tenho notado que o Papa, que é um cara aberto, né, bastante aberto, as cartas que ele escreve, a gente lê, eu fico impressionado realmente com a abertura que ele quer dar para a igreja, mas que muitos, os leigos, não aceitam. Agora mesmo, essa campanha da fraternidade está dando uma discussão danada. E, realmente, por mais que ele queira trazer uma abertura maior, para poder até discutir outras coisas, as pessoas têm um pensamento mesmo fechado mesmo. E olha que ele tenta bater. Hoje é o Papa comunista, é o Papa que aceita toda essa abertura que está o mundo, que precisa ser discutido mesmo, e eu vejo a dificuldade dele. Então, a Igreja Católica realmente, hoje, não é só o Papa que está fechado, são os leigos, e ele não está conseguindo alcançar a mente dessas pessoas, de tão fechadas que elas estão. E é uma dificuldade muito grande dentro da Igreja Católica para poder trazer para os leigos a mudança que tem que existir no mundo, né? Estou fazendo esse comentário porque eu tenho visto a dificuldade dele. Muitos grupos ficam falando mal, ficam realmente impregnando o homem. O homem chega a estar corcunda de tanto peso de falação. Chega a estar, coitado, um peso danado. Inclusive, difícil Helena, trazer Ele encontra resistência dentro da própria igreja também. uma resistência. Uma resistência dentro da própria igreja, uma resistência mesmo, e não aceita o pensamento dele, que é um pensamento aberto, que já seria justamente para poder agregar valores. Você vê que de 5 em 5 anos, a campanha da fraternidade, ele junta as igrejas e cada um escreve uma carta. Então, dizem que uma determinada igreja, uma irmã, uma pastora, fez o texto a favor do aborto. E ele teve que aceitar, porque já que era ecumênico, a campanha, ele teve que aceitar. Não que ele comungasse, mas o povo está batendo no homem. O cara realmente precisa de muita oração, que ele está sofrendo. Porque é uma divergência muito grande, né? Uma
uma quantidade de pensamentos muito diferenciados um do outro, né? É difícil mesmo. Mas vai chegar lá. Vamos chegar. Fé em Deus. Isso. Alguém quer Eu mais oro muito por ele. Alguém quer fazer mais algum comentário? Yolanda, quer fazer mais algum comentário? Eu acho que já fizemos, né? Já. Só para fechar, diz até que o Papa Bento XVI, ele renunciou, que acho que nenhum Papa renunciou, né? Todos morreram, né? Antes da eleição do outro, acho que pela primeira vez por conta dessas pressões. Acho que ele não aguentou o rojão, não. Porque ele também era muito ortodoxo. O Papa Francisco ele é um pouco mais popular, né? E com essa popularização da Igreja Católica, né? Ele vem mais de acordo com essa modernização, entre aspas, da Igreja Católica. Ele é mais do ramo franciscano, né, Gabriel? Isso. Inclusive, Inclusive tem até o seguidor do Evangelho. Tem um filme que fala da história dos dois, né? Na verdade, eles estavam combinados, né? Eles eram muito combinados e para poder vencer, né? Lá dentro, porque lá dentro a pior guerra é lá dentro. Não é nem o povão, não. É lá dentro mesmo. Porque quem faz a cabeça do povo é da Igreja Católica, são eles, né? E por mais que a gente veja que o Papa tenha uma mente aberta, mas lá dentro ele sofre uma pressão muito grande mesmo. Queriam obrigá-lo a seguir todas as regras que os outros seguiam, ele não aceitou, por exemplo, fazer a comida dele, ele mesmo, esse tipo de coisa. Coisas pequenas, mas que tem, para eles é uma mudança radical e eles não aceitam, né? Então, mas assim, esse filme que tem na Netflix, inclusive, relata muitas coisas assim muito interessantes em relação aos dois papas. Eu acho que por isso que a Igreja Reformada, né, as ramificações da Igreja Protestante, que são as igrejas evangélicas, ela está arrebanhando muito católico, muita gente que era da Igreja Católica indo para a área evangélica. Ela tem realmente uma diferenciação no modo de pregar, no modo de fazer. Eu tenho percebido que muitos pastores assistem também esses programas aí de estudo do Haroldo, alguns estudos desses aí, porque eles andam falando muito já em simbolismo, andam esmiuçando mais o Evangelho, né? O Evangelho, aquilo mesmo que eles pegam da Bíblia, do Velho Testamento, eles têm falado já de uma forma diferente do que eles falavam antes. Eu já ouvi alguns pregando e já percebi isso aí. Ele fala, isso aí é um simbolismo, ele fala assim, da pregação dele. E começa a dar explicação. Então, realmente, eu acho que o Espiritismo vai proliferar através dessas religiões, porque eles vão entendendo e vão divulgando dentro da maneira deles e o povo vai começando a progredir. Eu estou enxergando dessa forma. Mas, assim, Chaco, se você parar para analisar, você estava falando aqui, eu estava analisando. A maior parte das pessoas que são espíritas vem da Igreja Católica, a maior parte. Então, eu acredito que a mudança está havendo lá dentro mesmo da Igreja Católica, que nem foi falado ontem, que a Igreja Católica era que deveria ter dado continuidade a tudo em relação ao Cristo, ao nosso Cristo, né? Inclusive a essas reflexões desses estudos aqui, né? E não foi feito, foi desvirtuou-se, né? Porque por outros interesses que não foram religiosos, a gente sabe disso, né? Tanto que vê a reforma e a contra-reforma e tudo, e então desvirtuou-se. E ontem foi falado isso. E eu acredito que essa mudança vai continuar e vai haver lá dentro mesmo, da Igreja Católica mesmo. Ela tem que ruir por dentro. Exatamente. A organização, para cair, ela caia por dentro, não é ataque externo, não. Exatamente. Ela vai porque ruir. a gente sabe, ontem, por exemplo, alguém falou da carismática, né, que é uma corrente dentro da Igreja Católica. A carismática, eu tive a oportunidade de
de ver, de assistir, tem um grupo, tinha grupos que faziam tipo sessões mediúnicas, onde eles diziam assim que recebiam os espíritos, que faziam, que benziam as pessoas, usava esse termo, né? Fazia cura, inclusive, sabe? Então, a gente vê que dentro da Igreja Católica existe essas ramificações e que uma hora vai acontecer. Vai acontecer a mudança. O Gamaliel, que foi o instrutor do Paulo, ele falou para o Paulo que o Paulo estava perseguindo lá a Casa do Caminho. Ele deu um conselho para o Paulo que o Paulo não acatou de imediato. Ele falou, se eles forem de Deus, não adianta perseguir, porque eles vão vencer. Se eles não forem de Deus, eles vão acabar por si mesmos. Então, se for da vontade de Deus, a Igreja Católica, tudo que ela constitui, que é contrário às leis de Deus, que ela faz, tipo esses dogmas, isso que ela fala para os seguidores, isso aí vai acabar, porque o pessoal vai descobrir a verdade e não vai querer mais seguir isso. Aí ela vai se transformar por dentro. Já não estão seguindo mesmo, né? A maioria não segue. Porque quem questiona, como a gente fala aqui, quem questiona quer saber. E aí, se a pessoa procurar entender como que é, ela fala, não, isso aí não pode ser verdade, está errado. Aí ela acaba saindo de lá. Aí eles são obrigados a mudar porque todo mundo vai saindo, ninguém mais quer seguir. E aí, ainda dá tempo de ler mais o item 9 ou não? Parece que o 9 é curto, né? É, curtinho. Ainda falta... Não, não é não. É curto. Eu acho que, é curto. Acho que dá até 12 minutos ainda, né? Dá tempo. 17h48, dá tempo. Dá tempo, sim. Você pode ler, Yolanda? Vamos lá. Quadro do Inferno Pagão. 9. Só conhecemos o inferno pagão através das composições dos poetas. Homero e Virgílio nos deram a definição mais ampla, mas devem nos considerar as exigências formais da poesia nessas descrições. A de Fenelon, no Telêmaco, embora originaria da mesma fonte quanto as crenças fundamentais, tem a simplicidade mais precisa da prosa. Descreve o aspecto lúgubre dos vários lugares e procura ressaltar, sobretudo, o gênero dos sofrimentos a que são submetidos os culpados, estendendo-se bastante sobre o destino dos maus reis. Isso aqui no meu está diferente. Está diferente? Aqui, aspecto lúgubre dos vários lugares e procura ressaltar, sobretudo... Tá. Tá certo, eu que li errado. Tudo bem, eu pensei que a sua tradução estava diferente. Dos vários lugares e procura ressaltar, sobretudo, o gênero dos sofrimentos, é isso? Isso. Isso mesmo. A que são submetidos culpados, estendendo-se bastante sobre os destinos dos maus reis. Isso em virtude da instrução que dava ao seu aluno real. Por mais popular que seja sua obra, muitas pessoas não terão de memória essa descrição, ou não puderam refletir bastante sobre ela para fazer uma comparação. Eis porque julgamos útil reproduzir os trechos que apresentam relação mais direta com o nosso assunto, ou seja, aqueles que se referem especialmente às penas individuais. Aí eu acho que aqui no 10 é o resumo. Acho então, que é o... continuidade. É porque o 10 é bem longo, hein? Exatamente. Mas eu acho que dá tempo, dá não? Acho que não, porque o 10 é muito longo. Vamos primeiro entender aí o que seria essas palavras aí. Eu estou lendo aqui, telêmaco. Telêmaco ou telêmaco
na mitologia grega, era neto de Laerte, filho de Penélope e do herói Odisseu, que deixou sua família quando Telêmaco ainda era bebê para lutar em Troia. Quer dizer, aqui falou e não disse nada. Né? A gente tem que ir lá para os livros da mitologia para a gente poder entender essa relação toda. Aí ele está falando, como narrado na Odisseia de Homero, Odisseu gastou anos para conseguir regressar à rochosa Ítaca, seu lar, devido à perseguição que sofreu pelo imortal Poseidon, que, ofendido por Odisseu, ter ferido... Poseidon? Poseidon, que, ofendido por Odisseu, ter ferido um de seus cíclopes preferidos, atrasava seu retorno pelo mar com toda sorte de aflições, como ventos sempre desfavoráveis, remoinhos e fortes tempestades que o levavam a vagar de ilha em ilha. Telêmaco passa grande parte da sua vida buscando notícias sobre seu pai, pois sempre contrariou todas as expectativas de tivesse aparecido nos mares, assim como sua mãe, Penélope, que consegue evitar os pretendentes ao lugar de Odisseu, visando suas terras e posses. É uma questão de interpretar o que ele está falando aqui para entender. Ou Chacô. Oi? É porque no Ciclopes. Ciclopes. Não é Cíclopes, é Ciclopes. Ciclopes. Ah, tá. Não, obrigado. Era a esposa do detalhe interessante é que a mãe do Telêmaco, né? Ela falou que ela se casaria quando ela terminasse de tecer lá no tear, né? Um tapete. Aí ela tecia durante o dia, de noite ela desmanchava tudinho, porque ela não queria se casar com ninguém, que o pessoal estava mais interessado nas terras dela, né? Então, durante o dia ela tecia, à noite ela desmanchava o que ela tinha feito. Mas aí acho que não tem, acho que no 10 vai apresentar os detalhes aí das descrições do inferno, né? Mas aí faltou, eu não sei em que época foi escrito, tem o inferno de Dante também, Dante Alighieri, né? O inferno de Dante eu acho que foi mais para frente, se eu não me engano. Foi mais agora para frente, Dante Alighieri diz que é o mais real, fala, né? É a Divina Comédia, né? A Divina Comédia. Então, esse texto aqui que ele fala desse Homero, Virgílio, Fénelon, do Telêmaco, se a gente lê a história dele igual eu estava lendo aqui, da Wikipédia aqui no Google, parece que é uma metáfora também que alguém escreveu naquela época para dar um entendimento do que seria suplício, do que seria aquilo que trouxesse sofrimento para o ser humano, né? Alguma coisa assim, eu acho que teria que estudar mais para poder falar. De repente, a gente lendo o 10... Oi? De repente, a gente lendo o 10, a gente consegue. O 10 é longo, se vocês quiserem, nós podemos ler. Não, estou falando depois, segunda-feira, quando a gente começar a ler o 10, de repente elucida mais, né? Com certeza eu acho que vai elucidar mais. A gente poderia até fazer uma leitura e tornar a ler na segunda, se vocês quiserem ler. Isso. Eu acho interessante também, isso. Você pode ler, Yolanda? Porque aí dá uma ideia do que nós vimos no 9, né? Uhum. O Chacu, Oi? eu acho que essa parte aí, ela é muito mitológica. Tá? Com certeza. Porque naquela época, na verdade, e até muito depois, o que se tem são tudo escritas. A Yolanda sabe disso, que ela fez letras, né, Yolanda? Tudo que era registrado era através dos poetas. Eram os que tinham coragem de registrar, de escrever. E aí, que nem está falando, Homero e Virgílio nos deram a definição mais completa. Então, por isso que fala sobre Fénelon. É isso que ele está falando. Ele começa dizendo: só conhecemos o inferno pagão, que eram os povos pagãos, né? Através das composições dos poetas. Senão eles nem iriam ter imaginado o que seria esse inferno pagão.
Então, aí é onde eles usam tudo isso, uma metáfora, né? É mitológico, puramente mitológico. É mitológico. Acho que é melhor deixar o 10 pelo que mesmo eu para segunda-feira. Isso. Sim, vamos deixar Pelo que para eu entendi, nesse texto aí, pelo que eu entendi, eles selecionaram trechos que dão ideia, assim, que do inferno, né? Do sofrimento, do suplício e tudo, que o catolicismo pegou. Pelo que eu entendi, foi isso, né? Quer dizer, era mitologia, mas eu penso também, apesar de serem poetas, serem escritores, eu acho que eles eram inspirados também, né? E tinha toda aquela mitologia dos deuses, né? Os deuses que daquela época, os gregos, deuses gregos e romanos, aquilo eles não tiravam do nada. Eu acho que devido a, digamos assim, o pouco conhecimento ou, digamos, seria uma parte infantil da humanidade, apesar dos grandes pensadores gregos, né, e das legisladores romanos, eles moralmente ainda eram muito atrasados, muito infantis, né? Imaturos, Mas né? eram assim, pinceladas, imaturos, isso, a verdade, a palavra certa é essa. Eles eram imaturos, mas já era dada assim, eram pinceladas, porque eu penso que todo escritor, eles recebem inspiração, seja lá qual for, se é a inspiração superior, né? Todo compositor, né? Eu acho que a maioria recebe inspiração, seja do mais alto ou do mais baixo, né? Então, eu suponho que naquela época também isso acontecia. Então, às vezes, eram viagens que eles faziam, principalmente os gregos, como eles eram assim muito inteligentes, num certo aspecto eles eram muito desenvolvidos, eles também eram exilados de algum lugar. Então, eles traziam... Provavelmente de capela, né? No arcabouço, exatamente, eles traziam no arcabouço, né, espiritual, lembranças, né? Lembranças de outra existência. Então, transmitiam isso através da poesia e colocavam como uma coisa irreal, mas que eu creio que não fosse tão irreal, sabe? Não que fosse verdadeiro inferno, céu, inferno, a gente sabe que isso não existe, né? Mas era alguma lembrança lá deles que eles tomavam como quase verdadeiro, vamos dizer assim. Mas, Olha Sheila, só, Sheila, você não está errada, não. Vou só complementar um pedacinho aqui. Você não está errada, não, porque quando a gente fala de mitologia, na verdade, eles escreviam, era uma forma que eles tinham de expressar o que eles sentiam, o que eles viam, o que eles presenciavam, como eles pensavam. Como exemplo disso, a gente tem Camões, né? Quem estudou Camões sabe disso. Camões, ele escreveu Lusíadas, que se você ler Lusíadas, eu até comento que eu sinto muita dó quando os professores pedem para os alunos de 8º, 9º ano, até o 1º ano, ler Lusíadas, que não vão entender nada, porque tudo através de mitologia. O Camões escreveu tudo através da mitologia. E os alunos nem entendem que aquilo tudo, enquanto ele estava falando no Deus Trovão, Deus não sei o quê, a Deus eu não sei mais o quê, ele estava falando exatamente das expedições que houveram e de tudo que aconteceu, sabe? Dos ataques de outros exploradores, de outros países, em que quase todos morriam, dificilmente alguém retornava à sua terra. Então, isso é irreal? Não é irreal, é real. Só que eles colocam de uma forma mitológica. Aí o que acontece? A pessoa não consegue interpretar corretamente.
Essa é a verdade. Aí, no caso que você colocou, a igreja pode ter pego tudo isso de uma forma, vamos dizer assim, não verdadeira, porque quando eles tratam da mitologia, eles colocam de uma forma para que ninguém realmente consiga chegar e dizer assim, você está preso, você isso, você aquilo, por causa disso. Mas não é errado, não, tá certo. É No interessante. Justiça Divina... Ai, desculpa, Chico. Não, pode falar, Yolanda. Pode falar. É que tem lá na Justiça, no livro Justiça Divina, não referente a esse item específico, mas falando do item 4, que eu acho que nós não lemos, que é lugares de expiação. Nós não lemos. Lição 77 do livro Justiça Divina. Lugar de expiação. Primeira parte, capítulo 4, item 4. Pode ler? Pode, eu vou ver se eu pego aqui e coloco. É item 77, o capítulo? Na página 156. Ah, não, tem que abrir aqui. Tá dando para ver aí? O livro? Justiça não aparece divina, o livro, não. Só aparece Clica na Justiça seu divina. arquivo. Agora apareceu o livro? O livro. Apareceu. Então, deixa eu puxar aqui a lição 77. Não tem um lugarzinho de páginas lá em cima na luneta? Digita 156 lá que aparece rápido. Uhum. Mas eu já estou chegando nela aqui. Ó. 77. 77, né? Isso. Tem 76. Aqui, 77. Tá dando para todo mundo ver aí? Tá. Uhum. Tá? Pode ler, Yolanda. Tá. Lugares de expiação. Múltiplas são as conceituações dos infernos exteriores. Para os hindus de várias legendas religiosas da antiguidade, a região do sofrimento, para lá do sepulcro, dividia-se em dezenas de sessões, nas quais os espíritos culpados experimentavam os martírios do fogo e da asfixia, dos botes de serpentes e aves famélicas, de venenos e martelos, lâminas e prisões. Entre os chineses, acreditava-se que os condenados, após o decesso, atravessavam privações e torturas, até caírem exaustos numa espécie de segunda morte, com o suposto aniquilamento do próprio ser. Egípcios possuíam aparatos, regimes de corrigenda para os mortos que fossem implacavelmente sentenciados a pena aflitivas sobre as vistas de Anubis. A crença popular grega admitia a existência de abismos insondáveis, além-túmulo, onde os maus eram atormentados por agonias cruéis. E seguindo por vasta escala de concepções, a teologia relaciona infernos hebraicos, persas, romanos, escandinavos, muçulmanos, e ainda os que são até hoje partilhados pelos diversos departamentos da atividade cristã. Não ignoras que os sistemas de castigo, mentalizados para depois da morte, obedecem à idiosincrasias de cada povo, apresentando, por isso, variedades multiformes. E sabemos igualmente, em doutrina espírita, que existem outros infernos exteriores a cercar-nos na terra, entre os próprios espíritos encarnados. Não longe de nós, vemos o inferno da ignorância, em que se debatem as inteligências sequiosa de luz, o inferno das necessidades primárias, absolutamente desatendidas, o inferno dos entorpecentes, o inferno do lenocínio, o inferno do desespero e o inferno das crianças desamparadas,
todos eles gerando os suplícios das sombras e da loucura, do pauperismo e da enfermidade, do abandono e da delinquência. Em razão disso, embora respeitando as crenças alheias, observemos as próprias ações, a fim de verificar... Perdi. A fim de verificar o que estamos fazendo para extinguir os infernos que nos rodeiam. Pode continuar, perdi feio. Pode continuar. E, sobretudo, aprendendo e servindo, vigiemos o coração para que a prática do bem nos garanta a consciência tranquila, de vez que todos somos responsáveis pela nossa própria condição espiritual. Disse-nos o Cristo: o reino de Deus está dentro de vós, ao que, de acordo com ele mesmo, ousamos acrescentar, e o inferno também. Belíssimo. Isso aí, a lição ela é bastante explicativa, né? E Muito boa. Excelente. Muito bem, Yolanda. Muito bom. Esses outros infernos é que estão próximos a nós. Esses de nós. O exterior. Lembra que eu falei, Yolanda, ontem até eu repeti, antes de ontem, que o diabo está dentro de nós? Exatamente. As pessoas até riram. Toda a mitologia, né? Era para um povo. Então, essa narrativa lá do inferno pagão, o que a Sheila explicou, né? Comentou, faz muito sentido também, porque aqueles gregos vieram, uma boa parte deles vieram de capela. De capela, né? França, e mais a inspiração de espírito e tudo, escreveram daquela forma. E a mitologia, naquela época, o povo que em volta deles entendia a mitologia. Nós é que não entendemos agora, porque nós não sabemos o contexto em que eles viviam. Mas para eles era daquela forma que eles tinham que escrever para o povo entender. Ou falar, né? Porque não tinha nem ainda livro. Era escrito em papel. Exatamente. Aí agora Emmanuel traz para que a gente possa... desculpa, Sheila. Para que nós possamos prestar atenção que os infernos exteriores, né? Essa época dessa necessidade já passou. Que prestemos atenção nesses infernos interiores aí, ó, e que está circulando os nossos corações o tempo todo, né? Então, nós estamos já numa outra etapa agora. Agora é a etapa do conhecimento interno. E observar o externo em contrapartida com o interno. Nós já estamos numa outro estágio de entendimento agora. Mas o interessante, né, só para como é que se diz? Para destacar aí, é que nós podemos observar que em vários povos, né, todos eles, isso é que é interessante, todos eles trazem a ideia do inferno, do sofrimento, exterior, né? Exatamente. Eles trazem essa ideia, todos os povos. Ele cita aí os povos. Os hindus, chineses, egípcios, os gregos, né? Não todos. houve sofrimento, mas todos eles têm o inferno, né? Aí é uma concordância de que existe sofrimento quando a pessoa não tem uma conduta correta. Ou digamos assim, a conclusão é essa. Seja lá qual for o tipo de inferno, né? Se a pessoa não teve uma conduta correta, ela vai sofrer de alguma forma pelo aquilo que ela fez de errado. Isso é que eu acho interessante. Todos os povos, todas as crenças trazem inferno. E o céu também, né? A referência do céu também. O céu também, né? Também, os dois. E essa lição que a Yolanda nos trouxe aí, ela falou de todos os povos, falou do chinês, vários povos que alguns até nem conheciam os outros, que viviam muito distante um dos outros. Sim, o detalhe mas o que nós estamos fazendo aqui também é a mesma coisa, né? Só com a mente diferente, mas é a mesma coisa. Exatamente, é a mesma coisa. E como a gente sempre bate nessa tecla, que isso está inscrito na consciência do espírito, não é nem do encarnado, é do espírito.
As leis de Deus estão escritas, então essa noção já faz parte do Espírito. Onde ele nascer, ele vai levar com ele, porque já faz parte do próprio Espírito. Mas o nosso inferno já começa aqui mesmo, né? Não, ele já vem de longe e está dentro de nós. Para onde a gente for, a gente leva o inferno e o céu que está dentro de nós. Exatamente. A gente escolhe onde quer ficar, né? Se é no inferno, se é no céu. Nós podemos... O Gabriel, pelo jeito, saiu, né? Parece mesmo. Eu vou pôr uma música aqui do Tim e Vanessa, Aurora, aí depois eu vou pedir para o Chico fazer a prece para nós. Você faz a prece, Chico? Eu já sabia que era eu. Ah, que bom. E a hora que você for fazer a prece, se você quiser colocar a música da prece aí, pode colocar. Tá, deixa comigo. Tá dando para ouvir e ver, hein? Beleza. Ok. Tá sim. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas rangerentes, mas gestou-se, no barco regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andariam com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada,
Pronto, Chico. Simplesmente lindo. Lindo. Senhor Deus, Pai de infinito amor, Senhor Jesus Cristo, Mestre e amigo maior de nossas almas, agradecemos nesses instantes, esses momentos que podemos ter de estudo, de aprendizado, para o engrandecimento de nossas almas. Que possamos, Pai, diante desses estudos, abrirmos cada vez mais a nossa mente e também os nossos corações, no intuito de nos tornarmos melhores pessoas, melhores espíritos, melhores espíritas e melhores cristãos. Ilumine a cada um aqui presente em seu lar, ilumine o ambiente espiritual do lar de cada um aqui presente. Guarda-nos de todo mal, fortalecendo nossas bases morais. Obrigado por tudo. Seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Assim